Continuamos nossas conferências, esse retiro, e dou continuação. Vou terminar hoje a primeira parte, que diz respeito justamente esse papel das aparências no ser humano e como isso tem sido usado pela Roma conciliar para nos enganar, utilizando justamente o fantasma, o fenômeno da Ecclesia Dei. É impressionante como muita gente que resistia se deixou enganar, achando que realmente era possível conviver num sistema corrupto, quando, apesar da linguagem alambicada, de duplo sentido, frequentemente utilizada pelas autoridades da Roma conciliar, então se vê também, se tiver vontade e uma certa acuidade, perceber uma linguagem mais clara e se pode tirar conclusões a respeito da verdadeira estratégia da Roma conciliar neste caso. E de fato o que se descobre é que eles querem uma espécie de síntese. Essa gente recebeu uma formação hegeliana, né? Essa gente não reconhece, ou melhor, utiliza de maneira seletiva o chamado princípio da não contradição. Ninguém pode fugir a esse princípio. É uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo ponto de vista. É um princípio, um primeiro princípio da razão, e ninguém pode fugir desse princípio. Mas se pode utilizar este princípio de maneira seletiva, no sentido de edificar sofismas que enganam muita gente que segue esse princípio por natureza e tende a confiar, mas acaba sendo enganado pelos falsos argumentos construídos pelo desprezo ou pela utilização seletiva desse princípio de não contradição. Encontraram, por exemplo, a filosofia moderna é toda construída, em grande parte, na negação desse princípio. Ou, pelo menos, considerando esse princípio como algo para um determinado nível. Quando se ultrapassa um outro nível, esse princípio já não tem valor. Então, a filosofia dialética, a dialética hegeliana, particularmente, ela é construída em cima disso, né? Então, dos contrários nasce uma síntese. Dos contrários nasce uma síntese. Daí a importância do conflito. E eles, justamente, sabem que a tradição resiste às inovações do Vaticano II. Então, o que é que eles pensam? Que deve haver um conflito, mas desse conflito deve nascer uma síntese, em que ambos os lados terão que ceder alguma coisa. Então, o que eles dizem é que daí nascerá algo melhor. É o enriquecimento mútuo, né, que eles falam tanto. Porém, para quem segue a filosofia verdadeira, baseada no senso comum, isso não é um progresso. Isto é uma decadência, ainda que uma decadência menor, mas uma decadência menor que prepara futuras decadências. Na prática, esse esquema da tese, antítese, síntese, equivale à estratégia revolucionária do avançar 2 e recuar 1. A revolução sempre avança assim. Ela avança 2 e recua 1. Ela tem um primeiro movimento mais violento, mais radical,
seguido de um recuo que parece que é uma aparente restauração. Mas não é uma restauração. É um compromisso que se ocupará de adquirir os valores conseguidos, as conquistas, né, da primeira fase, pondo um pouco de ordem nas coisas. Porque quando no primeiro movimento há uma desarrumação. E ninguém quer uma desarrumação. Porque quando a coisa desarruma, nada se mantém desarrumado. Então é preciso arrumar alguma coisa. Mas para arrumar, é preciso restaurar alguma coisa. Então se procurará restaurar. No segundo movimento, haverá um recuo, mas esse recuo será construído em cima de novas bases. Eis aí o problema. Então, o que se trata agora, e já em tempo de João Paulo II era assim, já havia alguma coisa assim. Trata-se de uma aparência de restauração, mas que se ocupa em adquirir os valores da Revolução, que antes eram rejeitados pela Igreja integralmente, e que foram aceitos de uma maneira exagerada, sem discernimento, nos primeiros momentos do pós-concílio. É como dizia o cardeal Schillens, que o Vaticano II era o 1789 na Igreja. E o padre Yves Congar dizia que a Revolução tinha feito pacificamente, a Igreja tinha feito pacificamente a sua Revolução de Outubro, referindo-se à Revolução Russa. Né? Então, foi o momento da Revolução, da desarrumação, dos absurdos. Houve até caso do próprio patrimônio histórico intervir lá na França, por exemplo, porque eles estavam destruindo o patrimônio histórico. Teve gente que ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro pegando coisa jogada fora. Coisas de um valor histórico enorme que eles jogavam fora, porque era preciso renovar tudo. Iam destruir o patrimônio histórico. Não, que é isso? Aqui a gente vai perder recurso. Os turistas não vão querer ver essas igrejas sem nada aqui. São os patrimônios históricos e vocês estão querendo destruir jogando fora isso. Não. Houve até um certo problema nesse ponto. Até sob esse ponto de vista, a autoridade maçônica reagiu, porque eles já estavam demais realmente. Né? E depois dessa fase, então, começou a haver uma certa restauração. Mas essa restauração era em cima de bases novas. E é esse justamente o perigo que nós nos defrontamos hoje. Porque nós não queremos recuar. Nós queremos recuar 2 para voltar à verdade. Nós não queremos nós não queremos um clero de batina, com uma moral aceitável, etc., mas que pregue uma fé de compromissos. Não adianta. Isso pode dar uma certa aparência, melhorar alguma coisa, mas não é a solução. Isso aí é o paliativo que se dá numa doença, mas que não cura a doença, porque a doença é grave. E, portanto, o tratamento tem que ser adequado, tem que ser radical. Tem que ir na raiz do problema. E aí que está. Eles habilmente criam resistências e clichês para esse tipo de atitude. Então, quem procura ir na raiz do problema é um radical. Mas você dizer radical hoje aí, o sujeito pensa logo que é terrorista, que é isso, que é aquilo, sei lá o que ele é. Porque eles criaram uma resistência a determinados nomes. É outra estratégia da Revolução. Integrista também. O que é o integrista? É o que procura a integridade das coisas. Uma pessoa que não é íntegra, você fica desconfiado dele. Mas a palavra integrismo tomou uma cor desagradável, ela não soa bem aos ouvidos hoje das pessoas integristas. Fundamentalista, pior ainda. Aí é pior, porque já relaciona com o islamismo. Aí você já pensa que o sujeito é terrorista, isso, aquilo, outro. É um fundamentalista. Né? Chamam até os tradicionalistas, às vezes, de talibãs.
São os talibãs lá do Afeganistão, que tipo, só olhar para a cara do sujeito com aquela barbona, aquele olhão assim, já fica desconfiado, né? Então, às vezes chamam isso os talibãs, né? Porque são, não querem isso, aquilo. Então, a tendência é justamente marginalizar aquele que procura recuar dois, justamente porque se mostra aquele que recuou só um como o moderado. E assim eles estabelecem esse engano que consiste em confundir a moderação com a mediocridade. Atenção, entre a moderação e a mediocridade, a distância é mais ou menos a mesma que há entre a prudência e a pusilanimidade. Entre ser prudente e ser pusilânime é um passo. É muito fácil a pessoa cair, sem perceber. O prudente, ele tem que pesar as coisas, tem que medir bem as coisas. Mas se ele demora-se muito nisso e não vai à ação, ele se torna pusilânime, ele se torna fraco. E é muito fácil, na prática, a pessoa se deixar levar por isso. Assim também, entre a moderação e a mediocridade, qual é a diferença? A diferença é que a moderação, a pessoa que procura realmente a posição certa, ela é um cúmulo entre dois erros opostos. É um cúmulo. Uma montanha entre dois erros opostos. E a mediocridade não, é o meio de caminho. Meio de caminho. É justamente esse avançar dois e recuar um. Isso está espalhado no mundo de maneira impressionante. Impressionante. Então, por exemplo, você vê hoje jovens, os melhores, ou menos ruins, né, que não são bons, que estão juntos aí, vivem aí sem casamento aí. Tá? Aí se você for dizer que está errado, não, mas na cabeça dele, isso aí é o meio do caminho, porque já que tem gente andando tão errado aí, né, com perversões, isso, aquilo, outro, ele pelo menos está com uma moça, só está com uma moça só. Sim, mas está sem casamento. Isso é pecado. Mas ele raciocina assim. É a mediocridade. Então eles avançam dois no caminho da revolução, da perdição, e ele só avança um. Ele recua de 2 para 1 e estabelece o meio. Então, in medio stat virtus. No meio está a virtude, mas não é esse meio. Isso aí é a mediocridade. Não é a verdade, não é a moderação verdadeira, que é um cúmulo entre duas coisas. Então, o próprio cardeal Ratzinger, Bento XVI, outrora cardeal Ratzinger e futuramente cardeal Ratzinger, porque daqui a pouco dia ele vai voltar a ser cardeal, né? Embora estão falando que ele vai ser cardinalíssimo, né? Não sei como é que vai inventar essa aí, né? Então, ele dizia, né, a famosa entrevista dele, a Vittorio Messori, ele dizia que o objetivo é justamente adquirir os melhores valores da revolução, de 2 séculos de cultura liberal. Veja aí, 2 séculos de cultura liberal. Então, o objetivo da igreja era, justamente, do Vaticano II, era adquirir o melhor, o que havia de melhor, desses valores nascidos fora dela, nascidos da cultura liberal. É isso aí, simplesmente isso. Então, não dá para perceber, se a gente vê que a estratégia era essa, ele diz claramente. E de uma maneira mais específica, mais clara e mais recente, nós temos agora alguns pronunciamentos, tanto do outrora cardeal Ratzinger, como do cardeal Koch, que se referem em particular à liturgia. Isso é muito importante, porque é justamente, embora não seja o ponto principal, mas é o ponto mais aparente. Foi onde começou o combate. Porque justamente aparecia mais claramente. É onde, quando os fiéis viam um padre, que antes andava de batina, corretamente, aparecer vestido de camisa e celebrando de qualquer maneira, com batuque, com isso, com aquilo, evidentemente ele sentiu, mas então alguma coisa mudou, é evidente. Antes não era assim. E agora está assim, por que isso? Foi justamente a partir desse, e até hoje é assim. Muitos dos que se aproximam da tradição, é assim. Eles andam expulsos
de igreja em igreja, de paróquia em paróquia, porque todo lugar que vão, de vez em quando tem um batuque, tem isso, tem aquilo, tem uma maluquice, eles vão sendo expulsos até que eles esbarram lá em Candeias, ou aqui em algum lugar, porque eles não aguentam mais. Não aguentam mais. E aí realmente, vez ou outra, aparece gente lá no mosteiro que às vezes a gente nunca viu. É curioso como logo que a gente começou a celebrar no rito de sempre, já há muitos anos, então a gente procurou, nos nossos ambientes, trazer gente para a nossa capela, mas a gente praticamente não conseguiu. Quase ninguém veio. Quase ninguém. Às vezes vinha uma vez ou outra, por curiosidade, mas... E depois a nossa capela e agora a nossa igreja começa a encher, está enchendo justamente de pessoas que vêm aqui e ali que a gente nem conhece. Pessoas que são justamente atraídas e que são expulsas pela revolução na igreja que continua. Então, o que mais move essa gente é a liturgia em geral. Eles veem claramente a mudança, aquilo não tem. E é também o que mais leva as pessoas a se perderem, cair na heresia protestante, porque eles veem uma liturgia que não tem nada, né? E às vezes outra liturgia de cismáticos, até de protestantes, tem um pouco mais de substância, aparentemente, então eles caem naquele erro, naquela heresia, por causa disso. Então, em particular, a liturgia, houve alguns pronunciamentos que mostram justamente as verdadeiras intenções da Roma Conciliar nesse processo nesse estado de negociação, porque agora é isso. O estado de necessidade está sendo substituído pelo estado de negociação. Já são um tempo enorme. As pessoas não estão mais enxergando o estado de necessidade, é o estado de negociação. Não para mais. Não para mais isso, aquilo, outro. Conversas, isso, aquilo, já estão falando em prolongar. O próximo Papa já vai levar adiante. Quer dizer, nós temos um pronunciamento do cardeal Koch e um pronunciamento do cardeal Ratzinger a respeito da liturgia. Primeiro o cardeal Koch. O cardeal Koch, ele foi posto no lugar do cardeal Casper. O cardeal Casper era um ultra-progressista que negava a ressurreição de Nosso Senhor, que nega ainda, porque está vivo ainda, entre outras coisas. E ele foi tirado por motivo de idade já estava velho. E o próprio Bento XVI colocou um da preferência dele, num cargo em que havia um que não era lá muito de acordo com ele, porque não era dos mais progressistas, dos piores. Então ele fez questão, certamente ele deve ter caprichado em procurar colocar um que fosse realmente da opinião dele naquele cargo. E colocou o cardeal Koch, um suíço. O cardeal Koch participou, pouco tempo depois, logo pouco depois de ser nomeado, participou de um congresso promovido pelos franciscanos da Imaculada, em Roma, que reuniu justamente toda a reserva da Ecclesia Dei. Grande parte, todo mundo estava ali, né? E discursos a favor do rito tradicional, isso, aquilo, outro. Estava aquele Athanasius Schneider, aquele bispo que celebra no rito, né, antigo, e outros também. E o cardeal Koch foi para lá também. Foi para lá também fazer o seu discurso. E aqui nós temos o discurso dele, e eu vou citar algumas coisas dele. O discurso era a Assembleia era justamente para comemorar o motu proprio, os frutos do motu proprio Summorum Pontificum de 2007. Então, o que diz, entre outras coisas, o cardeal Koch? Cito: é certo que o motu proprio poderá dar passos avante no ecumenismo, somente se as duas formas do único rito romano, nele mencionado, ou seja, a forma ordinária de 1970, a Missa Nova, Paulo VI, ou seja, essa,
e a extraordinária de 1962 não forem consideradas como uma antítese, mas como um mútuo enriquecimento. Porque o problema ecumênico se encerra nesta questão hermenêutica fundamental. Nós conhecemos certamente, os senhores devem ter ouvido falar do famoso discurso de Bento XVI em 2005, no Natal de 2005, para mais de 100 cardeais, onde ele expunha o programa do seu pontificado, né? E onde ele falava, insistia na chamada hermenêutica da continuidade. Então está aqui o enviado dele, cardeal, né? Nomeado por ele, e ele justamente bate nessa tecla, o enriquecimento fundamental. A hermenêutica da continuidade, portanto, se faz nesse enriquecimento mútuo entre o novo e o antigo. Então, o rito de Paulo VI vai enriquecer o rito de São Pio V. E o rito de São Pio V vai enriquecer o rito de Paulo VI. Entendedor? Entre a liturgia antiga e a reforma pós-conciliar não há ruptura radical, mas uma continuidade de fundo. Somente sob essa luz é possível compreender o motu próprio sumoro pontífico do Papa Bento XVI. O Santo Padre não entende a história litúrgica como uma série de rupturas, mas como um processo orgânico de crescimento, de maturação e autopurificação, né? No qual naturalmente se pode verificar desenvolvimentos e progressos sem que a continuidade e a identidade sejam destruídas. Para o Papa, portanto, não pode haver uma contraposição entre a liturgia de 1962 e a liturgia reformada pós-conciliar. Bom, então, está ele falando isso, claro, para todo mundo, para toda aquela reserva da Eclésia dele. Se a gente que está lá, eles aceitam que não há oposição entre a missa nova e a missa antiga. Que, portanto, o que há, se não há oposição, há uma diversidade. Essa diversidade só pode ser de ordem da sensibilidade e não da ordem da fé, porque senão haveria uma oposição. E mais, o motu próprio promove, de fato, se assim se pode dizer, um ecumenismo intracatólico. Palavras do cardeal. É um ecumenismo intracatólico. Eis aí. Eis aí o que o cardeal responsável pelo ecumenismo, né? Ele é o responsável principal do ecumenismo, ele vai lá no encontro lá da reserva da Eclésia D e ele diz isso claramente. Desculpa, como é que escreve o nome do cardeal? K-O-C-H. Kurt Koch. K-U-R-T-H. Depois vem K-O-C-H. Kurt Koch. É um suíço. O Papa retém que hoje, continuo citando, é indispensável um novo movimento litúrgico. Um novo movimento litúrgico. Que no passado ele definiu como uma reforma da liturgia. Deste novo movimento litúrgico, o motu próprio constitui somente o início. Atenção, somente o início. O motu próprio só deu, ainda vem mais coisa. De 2007 para 2013, tem pouco tempo, ainda estão começando, ainda vem mais coisa aí. Bento XVI, de fato, bem sabe que, a longo termo, não podemos permanecer numa coexistência entre a forma ordinária e a forma extraordinária do rito romano, mas que a Igreja terá novamente necessidade, no futuro, de um rito comum. Todavia,
Porque uma nova reforma litúrgica não pode ser decidida sobre uma mesa de escritório, mas requer um processo de crescimento e de purificação. O Papa, para o momento, por enquanto, sublinha sobretudo que as duas formas do uso do rito romano podem e devem se enriquecer mutuamente. Eis aí. Não é só enriquecimento mútuo. Aqui, claro. É uma fusão. Uma fusão. Eu me lembro quando começaram essas histórias aí do Sumário Pontífico, eu me lembro que o padre falou isso. Eu acho que eles estão querendo, na minha opinião, um terceiro rito. Eu achei no momento um exagero, assim, terceiro rito, mas está claro, é isso mesmo. É um terceiro rito. Porque eles sabem que esses dois não podem coexistir. Mas contraditório. Os dois não podem existir, essa é a verdade. Então eles vão esvaziar a mente, sobretudo dos tradicionais, para que eles possam conviver com os progressistas do novo rito, e a partir desse enriquecimento mútuo, é a palavra que eles dizem, na verdade será uma fusão. Em outras palavras, será o recuar um, já que se avançou 2, missa de Paulo VI, vai se recuar um com rito que terá alguma melhora, isso vai ser promulgado, e eis aí. Se vocês pegarem o último pronunciamento, a última entrevista de Dom Bernard Fellé, à Nouvelle de France, parece um discurso de um funcionário da Cúria Romana. E quando o repórter pergunta a ele, mas se eles realmente dizem que a missa nova é uma missa ilícita, aí ele, como sempre, faz uma pirueta e diz que que a Santa Sé poderia tomar algumas medidas e corrigir algumas coisas do rito, o rito de Paulo VI, algo assim. E assim salvar sua face com isso e manter sua autoridade, etc. Ele fala como um cardeal da Cúria que propõe que se reforme o rito de Paulo VI. Pronto. Se é ilícito, se favorece a heresia, você vai reformar o quê? A única resposta a isso é mostrar na cara deles a bula coprimo isso não, isso aí é fundamentalismo, é integrismo, etc, é radicalismo, etc. Então, se chega justamente ao terceiro rito. E está aí, Dom Bernard Fellé trabalhando para isso. Ele dando essa entrevista, está trabalhando para isso. Então, vocês podem ver que a coisa pode ir mais rápido do que a gente pensa. Né? Pode ir mais rápido. Porque eles já dizem claramente isso. Claramente isso. Daqui o Kurt Koch, que certamente foi mandado por Bento XVI para dizer isso. Mas aí alguém pode chegar e se escandalizar e dizer, não, que é isso? Isso aí é porque ele é mais progressista, mas no fundo Bento XVI é um tradicionalista. Ele deve estar fazendo algo contra a vontade do Papa. É o que diz toda essa pobre gente aí, eles dizem. A gente começa a mostrar os documentos e não, mas o Papa. Então vamos ler aqui uma carta do cardeal Ratzinger a um teólogo chamado Barth, não é o protestante Barth, é um teólogo, penso que é católico, chamado Dr. Barth. Vamos ver alguma coisa aqui. Estimado Dr. Barth, agradeço a carta que o senhor me mandou, etc. Ele está respondendo, o cardeal, à carta desse Dr. Barth. Se a Santa Sé autorizará novamente o rito antigo mundialmente e sem limitação, tal como o senhor deseja e há ouvido por rumores, não é tão fácil de dizer. Muitos católicos compartilham, todavia, uma atitude negativa, consequência de uma doutrinação de anos. Elas compartilham uma atitude negativa para com a liturgia tradicional, a qual orgulhosamente chamam de pré-conciliar. E muitos bispos se oporiam massivamente a uma autorização geral do rito antigo. A situação seria diferente se considera só uma autorização limitada, que foi o que foi feito com o Sumário Pontífico. Né?
precisamente porque o pedido o clamor pela liturgia antiga também é um pedido limitado. Mas eu creio, continuo citando o cardeal Ratzinger, que no futuro não deverá haver mais que um só rito. A existência de 2 ritos é dificilmente manejável, entre aspas, para bispos e sacerdotes. O rito romano do futuro deverá ser um só rito, celebrado em latim ou em língua popular, mas baseado inteiramente na tradição do rito antigo. Ele poderá integrar alguns novos elementos que fizeram suas provas, ou seja, foram aprovados alguns prefácios, algumas leituras mais amplas, mais possibilidades do que antes, mas não muito. Também uma Horácio Fidelio, Oração dos Fiéis, né? Introdução protestante nisso, mas também foi aprovado, então bota lá dentro também no novo rito romano, né? Ou seja, uma litania de orações de intercessão depois do oremos anterior ao ofertório, onde estava no seu lugar primitivo. E ele continua, apesar disso, se deve ser prudente quanto a despertar esperanças muito grandes, maximalistas, entre os fiéis devotos da tradição. Então ele diz que os tradicionalistas não devem ter muita esperança, porque justamente o que se vê desses pobres tradicionalistas aí, não sei com que boa fé, ele diz, não, aqui ele está restaurando, só que ele está começando a restaurar. Então no começo é assim, mas depois ele vai restaurar tudo junto, pronto. Mas está aqui, está claro. O cardeal Ratzinger dizendo, não é isso. É um terceiro rito. Um terceiro rito. E o cardeal coloca, já ele como Papa, bom, para ele dizer claro assim, ele diz aqui numa carta, né? Como cardeal. Para ele chegar como Papa e dizer claro, aí, então ele manda o funcionário dele, o cardeal, para dizer. E ele diz claramente aqui, numa reunião do Sumorum Pontífico, dessa gente da Eclésia Dei, ele diz claramente que a função desses 2 ritos é justamente um enriquecimento mútuo no começo e depois haverá uma espécie de fusão. Tem que haver uma espécie de ecumenismo intracatólico. Eles querem a todo custo isso, que haja esse ecumenismo intracatólico. Então aqueles que começam a se deixar levar por essas quimeras de que conseguirão restaurar a igreja entrando, o sistema corrupto entrando nesse sistema, eles não vão entrar na igreja porque eles já são da igreja. Eles começam a sair se eles entrarem nisso. Claro. Então, aqueles que se deixam levar por essas quimeras, eles começam a participar desse processo de difusão, de criação de um terceiro rito e, portanto, isso terá consequências necessariamente na doutrina. Haverá um certo recuo das doutrinas liberais mais radicais, mas se fará aquilo que o cardeal Ratzinger dizia, se procurará adquirir os valores melhores, entre aspas, de 2 séculos de cultura liberal. E, no entanto, eles cedem. Esse ano realmente o ano passado foi o ano chave em que se revelou o que realmente já estava incubado já há muito tempo, né? Porque como, graças a Deus, as informações foram sendo desencadeadas uma atrás da outra, né? Se descobriu que o processo já era desde a década de 90. Já se fazia reuniões semi-secretas, discretas, para se promover a aproximação da fraternidade de São Pio X com Roma. Mas isto era feito de maneira muito discreta, porque se temia as resistências, né? Mas Nosso Senhor permitiu que, no ano passado, a traição, que é uma traição, fosse descoberta por ocasião da resposta da carta que foi enviada pelos 3 bispos contra
esse procedimento do superior geral e dos dois assistentes, e que teve a resposta do Conselho Geral da Fraternidade, e as duas correspondências foram liberadas, foram reveladas por alguém. Deus sabe quem foi, até hoje acho que não se descobriu. Né? E isso saiu na internet. Uma coisa curiosa, como o nosso show se utiliza desses meios, um meio tão ruim, como eu falei ontem, né? Hoje você tem um inferno na sua mão, né? Se você quiser você tem inferno na sua mão, mas você pode também ter muita coisa útil na sua mão, com esses aparelhos, com esses meios de comunicação. E eu acho que se não houvesse internet, eles seriam levados a melhor já há um bom tempo. O golpe funcionaria melhor. Funcionaria melhor, porque mesmo se alguém revelasse a carta, a divulgação seria muito menor. Ficaria entre alguns padres, talvez. Nós não saberíamos de nada e continuaríamos seguindo, pensando. Bom, é verdade que quando chegasse a um acordo, né, aí, de qualquer modo, impressionaria. Né, mas essa falta de informação realmente atrapalha muito. Atrapalha muito. E a divulgação desses documentos serviu para acordar muita gente. Eu me recordo quando eu estava em Avrier, houve já alguns problemas, né, já em 2006, por aí, houve algumas coisas. Eu estava lá, não sabia de informação nenhuma, ou quase nenhuma. Então eu pensava, não, bom, vamos ver o que vai dar. Claro, se for acordo, a gente vai ter que sair. De jeito nenhum não posso ir. Mas depois de tudo isso, não houve acordo. Então eu pensei, não, isso aí deve ser rumor mesmo. Eu sei que o Bernard Ferrer tem aquela maneira dele, isso, aquilo, mas ele mostra a firmeza, afinal de contas ele não fez acordo. Ficava nisso, porque não tinha as informações que revelavam a mente das pessoas que trabalhavam com isso. Então, depois, a primeira coisa que me impressionou, particularmente, começou a abrir mais meus olhos, foi depois das discussões doutrinais, que para mim, na minha cabeça, era o ponto principal. Inclusive, poderia fazer bem se isso fosse revelado, porque, afinal de contas, pelo que eu sei, as pessoas que foram designadas para as discussões doutrinais eram pessoas que tinham, católicas, que tinham boa mente e que queriam realmente combater os erros de Roma, que eu saiba. E que aparentemente fizeram um bom trabalho. Pelo que eu sei, as discussões foram bem feitas, eles defenderam bem a causa da tradição, mas nada foi revelado. Até agora a gente não sabe nada, nenhum texto foi revelado. Eles não tinham que pedir isso antes. Olha, está certo, durante alguns meses não se revela, mas depois a gente vai revelar tudo, de um lado e outro. Tudo foi filmado, parece, tudo foi gravado hoje em dia, né? Mas nada foi revelado, a gente não sabe nada. Não sabe nada, claramente, do conteúdo das discussões. Então aquilo ficou enterrado. Mas pelo menos a gente soube o resultado, quer dizer, não deu em nada. Não deu em nada. Ambos os lados declararam que não se chegou a acordo em nenhum dos pontos. As divisões, os desacordos eram enormes. Então eu pensei, não, acabou, né? Acabou. Porque se tem que haver um acordo doutrinal, se tem que haver uma conversão de Roma, eles não mudaram nada, acabou, não vai haver acordo nenhum. Pronto, esqueci isso. Né? Deixa para lá. Depois começa a aparecer a história de uma normalização canônica com um preâmbulo doutrinal. Mas se não houve um acordo doutrinal, como é que haverá um preâmbulo doutrinal comum que indica um acordo de duas partes que não tiveram nenhum acordo nas discussões doutrinárias? Esse negócio não tem pé na cabeça. Aí começou, né? O povo diz a minhoca na cabeça, né? Esse negócio é esse. Até aqui. E a demora das coisas. Eu via que aquilo estava enfraquecendo entre os nossos fiéis. Uns enfraqueciam, outros se incomodavam, perdiam a paciência, era aquele troca de remédio, aquela coisa. O que é isso, que é isso? Realmente é desagradável esse estado de negociação. Eu comecei a chamar isso, né? Estado de negociação. Porque já não é uma negociação pontual aqui num ponto, etc. Não, é um estado de negociação. Está sempre se negociando com Roma, sempre. E hoje em dia, com esses meios eletrônicos,
Certamente eles devem estar com algum tablet na frente deles aí, conversando com os membros da Cúria Romana aí. Podem estar aí fazendo conferências. Hoje em dia, com esses meios, podem estar discutindo, e não se sabe de nada. Não se sabe de nada. Então, esse trovão no céu, que foi a revelação das cartas, é que realmente serviu para abrir os olhos de muita gente. Né? Onde, justamente, o superior, o conselho, né, mostra que eles já não veem ou não aceitam o estado de necessidade. Porque eles dizem claramente que eles prefeririam de longe a situação atual do status quo intermediário. Inclusive, eles preferiam para o bem comum da fraternidade. Eles preferiam esse status quo. Quer dizer, eles admitem que é melhor para eles. Mas Roma não tolera mais. Quem não aceita, quem se submete à intolerância da Roma conciliar é porque reconhece e aceita a autoridade desta. Não só reconhece, mas se submete efetivamente à autoridade desta. E se quer se submeter a esta autoridade, é porque já não há mais as condições que justificam a resistência a esta mesma autoridade. Então, eles, de uma maneira impressionante, né, parece ter perdido a noção de estado de necessidade, se é que já não perderam há muito tempo, não sei, mas demonstram justamente esse estado em que a ilusão entra neles, eles começam a perceber achar que é possível entrar no sistema corrupto e viver ali. Fazendo reservas, mas vivendo dentro daquele sistema. E assim, eles renunciam na prática e na teoria ao combate. Porque o combate, ele tem que ser integral. A confissão da fé não admite meio termos. E o problema é muito grave e é de fé. E, portanto, a resistência tem que ser sólida e tem que não entrar no campo do inimigo. Não ser cercado, não se submeter ao inimigo. Na medida em que se submete ao inimigo, já vai entrar dentro desse sistema, dentro dessa estratégia revolucionária que foi brevemente descrita aqui. Então, o que levou essa gente a ceder? Bom, os motivos são numerosos, como ocorre normalmente na vida humana, são numerosos, são imbricados. Há um que prevalece aqui e ali, outro aqui e ali. E as pessoas, de acordo com sua formação ou sua tendência temperamental, psicológica, etc., tendem a interpretar só de uma maneira ou outra. Há pessoas, por exemplo, que são aficionadas ao fenômeno da conspiração. Da infiltração. Né? E que é algo que existe. Sem dúvida nenhuma, existe. Hoje, os poderes do mundo, eles reagem a isso de uma maneira curiosa, muito inteligente, né? Porque justamente antes eles procuravam tolher as informações. Havia gente de maçonaria que tinha como tarefa ir nas bibliotecas e destruir certos documentos. Certas revistas antigas que mostravam isso, aquilo, para destruir, para as pessoas não terem acesso àquilo, não chegarem a estudar aquilo. Hoje, com a internet, que foi programada para estender a revolução, e realmente estendeu muito, mas trouxe esse contragolpe, que é as informações estão abertas. Eu me lembro quando eu era novinho e comecei a estudar essas coisas. Então, me lembro que o padre falava, eu sei lá na sede da TFP, eles têm um exemplar da conspiração anticristã, da conjuração anticristã, de Monsieur de la Suite. É um livro raríssimo. A gente sonhava um dia inteiro, talvez, porque era difícil ter esse livro.
e assim outros, livros raros. É uma coisa difícil você obter uma documentação desse teor. Se obter um livrozinho desse tamanho, era um tesouro, né? Hoje em dia você obtém isso na ponta do dedo, com a maior facilidade, com uma abundância fora do comum. Tudo isso você obtém facilmente, sem gastar um tostão. Nada. Só a internet você tem que pagar, né? E mesmo assim nem sempre. Às vezes de graça você pode. Quer dizer, tudo está fácil. Então eles tomaram o contragolpe. E isso aí a gente não esperava. A gente esperava botar pornografia para o pessoal se perder e ir para o inferno, mas esses livros agora estão aparecendo também aí. Né? Isso aí a gente não previu. Então como é que eles fizeram? Não tem como controlar, ou pelo menos é muito difícil. A informação vem. Então o que eles fazem? Eles misturam o certo com o errado. Às vezes que eu tenho a oportunidade de entrar e procurar alguma documentação na internet, e que a gente procura ver alguma coisa sobre isso, eu fico impressionado a mistura de coisa certa com maluquices que a gente encontra na internet. Porque antes você tinha dificuldade, mas quando você encontrava, em geral, era uma coisa mais... Era um livro, uma coisa mais séria. É impressionante você ver de certos livros, a gente começa a falar da Revolução, dos Iluminados, muito bem, isso aqui eu já estudei, isso mesmo, muito bem feito, dá esse detalhe. Depois você vê um negócio, que negócio é esse? Aí você entra numa coisa assim, então uma maluquice, não tem mais tamanho. Entra para falar dos nazistas, e dizem que os nazistas fizeram um disco voador, de fato eles tentaram fazer algumas armas secretas, é verdade. Mas dizem que eles saíram, foram lá, pararam em Marte, isso aqui, que loucura é essa? Com motor BMW, o disco voador, eles dizem. Bom, então você vê, o que acontece? Uma pessoa que já estudou alguma coisa, ele pode até distinguir uma coisa, mas isso aqui é uma maluquice, mas isso aqui tem fundamento do que está em tal livro, tal livro, tal livro. Uma pessoa que nunca estudou isso, mais nova, que entra no livro desse e vê um negócio desse, isso é uma loucura, e ele rejeita tudo. Tudo. Então, se algum dia chega um padre da tradição com ele, olha isso aqui, ó, a conjuração dos iluminados, um documento descoberto, publicado, porque foi descoberto pela polícia da Baviera, que denunciava justamente a existência dos iluminados da Baviera, o sujeito rejeita tudo. Isso é maluquice, eu vi na internet, um negócio lá relaciona com os discos voadores, isso aqui, pronto. Não tem fundamento nenhum. Eles logo fazem isso. Porque está misturado ali, o certo e o errado de tal maneira que perde a credibilidade. A estratégia deles é essa. Né? Então é preciso tomar muito cuidado com essa chamada teoria da conspiração, mas ela existe. Nós tivemos um exemplo alguns anos atrás de um homem que não é da tradição nada, nem sei se ele é católico, um francês chamado Émeric Choprade, como diz aqui no Brasil, um medalhão, né? Feito muito formação universitária, doutorado, sei lá o que, uma pessoa muito... que teve a imprudência, né, de contestar alguns dados a respeito do 11 de setembro, o famoso 11 de setembro. Né? Que até hoje tem gente aí, até na tradição, que não, isso aí é teoria da conspiração, que fica dizendo que não foram os árabes que explodiram aquilo ali, não sei o quê. Isso é teoria da conspiração, não sei o quê, não sei o quê. Bom, esse Émeric Choprade, estudando algumas coisas, ele viu algumas coisas, as imagens do avião entrando nas torres e uma luz saindo, isso, aquilo, dados que você vê nas imagens e que... Então, ele emitiu algumas dúvidas. Será que foi assim mesmo? Ele emitiu algumas dúvidas. Imediatamente ele foi, acho que foi até tirado da escola lá onde ele estava, isso aqui, começou a sofrer pressões e foi chamado, rotulado como conspiracionista. Teoria da conspiração. Pronto, é o clichê que você está marcado ali, você é um sujeito, um pária, né? Você defende a teoria da conspiração. E ele, muito inteligentemente, ele respondeu, bem, não se trata de afirmar ou não a teoria da conspiração. Todos nós somos conspiracionistas. Eu sou, vocês também são. Por quê? Porque o que se conta oficialmente? Que os árabes foram lá e pegaram aqueles aviões, jogou um numa torre, outro na outra, depois outro lá no Pentágono, embora o buraco seja só de 5 metros, não sei como é que um avião ia entrar lá dentro, né? Mas eles contam isso. Ora, se isso foi verdade, que tremenda conspiração não foi essa? Não foi uma conspiração? Já pensou, que conspiração? Não? Os árabes conspiraram para fazer aquilo ali,
Bin Laden e seus amigos lá fizeram. Que conspiração. Então, meu amigo, não há nenhuma diferença. É só escolher a conspiração. Mas conspiracionista todos nós somos. Ele respondeu com inteligência. Então, as conspirações existem. O problema é você escolher. Você encontrar a verdadeira conspiração. Isso existe. Só que, em geral, essa conspiração atinge uma minoria. Quer dizer, uma minoria de infiltrados que exercem a conspiração. Normalmente é uma minoria. Agora, os que sofrem a conspiração são a maioria. Estes não são propriamente infiltrados, mas agem como infiltrados. Porque eles sofrem a influência da mentalidade. Porque justamente os infiltrados procuram criar uma opinião pública e depois uma mentalidade. Então, estes que sofrem a infiltração, esses são atingidos por essa mentalidade e têm prejuízos, no caso, na fraternidade, na sua vida espiritual, etc. Então, tratando-se aqui de um retiro, não vamos abordar justamente o lado espiritual dessa coisa. Quer dizer, por que se desiste num combate? Entre outras coisas, nós veremos justamente esse motivo, a virtude da fortaleza. Né? E será a segunda parte, que será falada de tarde, vou entrar nessa parte, quer dizer, a virtude da fortaleza nesta crise. O fortes in fide contra a força do erro. Nós veremos por que, tentaremos explicar um pouco por que esse erro de Roma, do Vaticano II, que não cede um passo, consegue se impor sua autoridade sobre a autoridade do principal órgão de resistência, que agora não aguenta mais a intolerância de Roma, como está dito na carta do Conselho em resposta à carta dos bispos.